TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Graça e paz, amados, amigos de todas as nossas redes sociais, louvado seja Deus pela sua vida. Hoje eu quero falar sobre algo polêmico, sobre um assunto que tem causado uma certa divisão na Igreja de Cristo. Eu posso ser um crente desigrejado? Eu posso ser um cristão fiel, mas não frequentar nenhuma igreja? Vamos falar sobre isso? Aleluias! Antes de falarmos sobre os crentes desigrejados, eu quero te apresentar o meu último lançamento, o meu livro As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Aqui eu vou narrar uma mensagem que Deus deixou no meu espírito. Quais são as principais áreas de ataque espiritual que Satanás, que seus demônios têm investido na vida dos crentes, dos cristãos dessa geração? Por onde o diabo e seus demônios querem destruir a sua vida e como eles começam esses ataques. Tá tudo aqui nesse livro. Se você quiser adquirir um exemplar, acesse a nossa loja virtual lá no site www.ericsantana.com.br. Lá você vai poder fazer o seu pedido, pagar no cartão de débito, pagar no cartão de crédito, no boleto, você pode parcelar, enfim. É super simples, você precisa desse livro, amém? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você ative as notificações para não perder nenhum dos nossos estudos, nenhuma das nossas pregações, nenhum dos nossos devocionais, amém? Há 1 ano e meio aproximadamente eu estive em Paris e visitei as catacumbas lá da Cidade da Luz. Durante mais de meia hora você fica caminhando por túneis extensos, túneis espaçosos que foram escavados debaixo da terra, debaixo da rua, com a finalidade de servir como cemitério. Em Roma, na época da igreja primitiva, os cidadãos romanos eles temiam a morte. Eles temiam tanto a morte que cavaram também catacumbas debaixo da sua cidade. Essas catacumbas elas foram escavadas por escravos e para essas catacumbas os romanos enviavam os mortos que eram enterrados em túmulos na parede. Mas os cidadãos romanos mesmos, eles nunca iam para lá. Quando no final dos anos 60 da época de Cristo, o Império Romano começou a perseguir os cristãos e a proibir que eles se reunissem para adorar a Cristo, as catacumbas de Roma passaram a se tornar o lugar preferido para os discípulos de Jesus, porque ali eles poderiam juntos cultuarem a Deus, falar sobre Jesus. Essa situação durou durante mais ou menos 4 séculos depois de Cristo, porque esses homens viviam arriscando as suas vidas e enfrentando a escuridão, enfrentando o mau cheiro dessas catacumbas. Esses cristãos encontraram nessas catacumbas a única maneira para poder se reunir. Ali eles encontraram a única maneira onde eles poderiam estar juntos para poder aprender as escrituras, para poder aprender as doutrinas dos apóstolos, para cantar hinos, para cantar salmos, enfim, para orarem juntos e também para juntos celebrarem a ceia do Senhor. Até hoje, se você for lá em Roma, você vai encontrar nas catacumbas bancos, você vai encontrar lugares onde as pessoas se assentavam para participar destes cultos. Lá naquelas catacumbas também você consegue enxergar pinturas que representam os milagres de Jesus, as suas parábolas, a ceia, enfim. É possível também encontrar nessas catacumbas sepultura de diversos cristãos que professavam ali a fé que tiveram quando viviam. Esses cristãos, eles se arriscavam nesses cultos às escuras, nessas catacumbas, porque eles estavam certos e convencidos que precisavam estar juntos de uma maneira regular, que eles precisavam, pelo menos uma vez por semana, se reunir
para falar sobre o Senhor Jesus, porque sabiam que quando 2 ou 3 ou mais estivessem juntos, ali o Senhor Jesus estaria. E eles também aproveitavam para celebrar a ceia. Os apóstolos já haviam ensinado que os cristãos deveriam sempre se reunir também para servir uns aos outros mediante os seus dons espirituais. E as catacumbas eram o único lugar em Roma onde tudo isso era possível. Não existia desigrejados entre os primeiros cristãos. Não existia desigrejados na primeira igreja, na igreja primitiva. Mesmo que se confessar cristão, mesmo que se reunir para adorar a Deus, adorar a Jesus, os levassem à morte. Mesmo assim, eles faziam questão de estar juntos. 300 anos mais tarde, o cristianismo então é legalizado e os cristãos podem sair das catacumbas, construir os seus templos, construir as suas catedrais e então podem se congregar de maneira pública. Aleluia! Mas hoje em dia parece que está tudo ao contrário. O número de pessoas que se consideram cristãos, mas se recusam a se congregar, se recusam a estar juntos, só aumenta. Eles não querem estar juntos sendo instruídos na palavra. Não querem estar juntos orando. Num país onde existe liberdade de religião e milhares de lugares e milhares de oportunidades para congregar junto, esses cristãos desonram os primeiros cristãos. Se um dia no Brasil os cristãos forem proibidos de se congregar, talvez os desigrejados sejam os únicos a não ser perseguidos. Ou seja, nada parecido com o início da igreja, que esse próprio grupo insiste em copiar. Deus te abençoe. Falei, minha irmã, você quer saber quando seu marido quer fazer amor? Quer saber quando? Pega o seu dedo, põe embaixo do nariz dele, assim. Se ele estiver respirando, ô irmã, pelo amor de Deus, dona, essa roupa da senhora aí, aliás, a roupa nem veio. A senhora veio e a roupa ficou. Esse dia eu fui na igreja de um pastor, o cara parecia que tinha sido embalado, vácuo. Tudo. Eu olhei, eu falei, Jesus, o senhor voltou e me deixou. Eu vi uma véia esses dias na igreja. Não sei se era Alzheimer, não sei. Ela esqueceu que era véia. Ela foi com a roupa de tchutchuca. Eu falei, tem mulher que vai com as roupas para a igreja que eu não tenho que falar como pastor. É o marido. É ou não é? Tem filho, tem criança na igreja que quem tem que chamar a atenção não é o obreiro, não é o diácono, é o pai. Maninho, é verdade. Às vezes nós temos dificuldade para falar. Você tem que ter gente para falar. Eu falo com minha mulher, lá em casa nós temos isso, graças a Deus. Nós brigamos por muita coisa, mas nos damos bem, temos 32 anos de casado, vamos para 33, louvado seja Deus. É isso aí. Aquilo tem uma saúde irritante. Aquela mulher minha. Nem resfriado pega, vai viver pra... Louvado seja Deus, ainda bem que é bom. Mas eu falo com ela, filha, permissão para falar francamente. A gente brinca assim. O que foi, Cláudio? Eu falei, tá horrível essa roupa. Tá horrível, horrível, horrível. Horrível. Não, você acha, Cláudio? Eu falei, não, se eu achasse, eu não falava. Eu tenho certeza. Esse dia eu estou saindo de casa, ela falou, Cláudio, você quer fazer amor?
Eu falei, Ana, é o que? Oferta? Esse dia eu fui falar no evento, mudando de assunto. Um dia eu levantei de manhã e Deus falou no meu coração, na época, isso deve ter acho que quase uns 10 anos. E Deus falou, você levanta porque você tem que dar 20 mil reais para alguém. Quando eu escutei essa voz, eu já falei, Satanás, está repreendido. Porque se fosse Deus, diria, hoje alguém vai te dar 20 mil. Mas aquilo me incomodou. E eu comecei a pensar, quem? Eu tinha tanta gratidão para dar uns 20 conto. E eu pensei numa pessoa, mas eu estava tão indignado. Estou falando sério, não estava a fim de dar nada. Entendeu? E aí eu fiquei pensando, quem? Aí eu achei que era uma pessoa. Peguei os 20 mil e levei para a casa da pessoa, para Deus me sinalizar. Cheguei lá, conversei, estava confuso se Deus estava falando e eu estava bloqueando. Eu sei que não deu certo. E eu voltei feliz com os 20 mil para casa. Assim que entrei em casa, minha mulher me disse assim, Cláudio, eu queria falar com você e te pedir um negócio, mas eu não queria que você me perguntasse para quê. Aí eu falei, pode falar, querido. Ela falou, você me dá 20 mil? Quando ela falou, você me dá 20 mil, eu falei, Jesus, o brincalhão aqui sou eu. O senhor é sério, é ela. Eu vou ter que dar 20 mil para ela e não perguntar para quê? Um pedido desse vale um desvio. Pois bem, eu peguei os 20 mil, só Deus sabe, Ele está aqui, o senhor sabe a quantidade de vezes que eu queria perguntar para quê e não perguntei. E presta atenção, o dinheiro estava sobrando, não. Eu estava juntando para comprar, como diria um bom mineiro, um trem. Foi maior barato, porque umas 2 semanas depois, eu estou chegando em casa. Eu abri o portão, quando eu vou entrar, o lixeiro está saindo. Mas ele estava tão feliz que eu pensei, o que minha mulher fez com esse lixeiro? Com o gari. E eu falei, querido, cara tá feliz. Ela falou, Cláudio, que bênção, filho. Estava aqui, Deus falou comigo, olha, o rapaz vai vir tirar o lixo, dá 500 reais para ele. Eu falei, dos meus 20. Deixa eu falar uma coisa para você. Viver com Deus é um grande desafio quando você estiver disposto a colocar Ele como o Senhor da tua vida. Porque aí você vai passar a fazer não mais o que te agrada, mas o que agrada a Ele. Não mais o que te interessa, o que interessa a Ele. Não mais o que deixa você satisfeito, mas Ele satisfeito. É um grande desafio. Num ambiente onde nós nos tornamos o centro das atenções. Aí ela falou, Cláudio, você quer fazer amor? Eu falei, por quê? Ela falou, Cláudio, você está todo coloridão. Eu tô um sapo.
vai trocar de roupa. Eu não vou sair com você assim, não. Meu filho mais novo falou, pai, queria fazer uma cirurgia no nariz. Tinha 20 e poucos anos. Um menino. Menino bonito. Eu olhei pro nariz dele. Quer fazer uma cirurgia, filho? Eu ia falar, não, seu nariz é bonito. Mas não era, não. O nariz era ruim mesmo. Falei, meu filho, vá com Deus, que Deus te abençoe. Isso. E olha que ironia. Olha que coisa. Ele operou o nariz, certo? E depois se formou e operou o nariz da minha mulher. Já viu de quem ele puxou o nariz, não é verdade? Se mostrar isso para ela, eu estou perdido, não é? Inclusive, a próxima pergunta tem a ver com isso, né? Não é a próxima, mas eu vou parar essa, depois eu volto, tá? Beleza. Não, Não, pulei uma. Eu vou voltar na outra depois. Então a pergunta é o seguinte, ó. Não poderia deixar de fazer duas perguntas que são recorrentes aqui no Starling Cash. Né? Sempre dá pano para manga, né? A primeira é sobre o músico cristão atuando no meio secular e sobre o músico cristão ser remunerado dentro da igreja. Acho que você podia começar sobre o músico cristão atuando no meio secular. Como eu não faço separação de secular e gospel, para mim não tem problema nenhum. Aí você vai dizer assim, mas ele vai tocar aquela música, aquela pessoa? Claro que não. Porque ele tem um crivo. Você entendeu? Por exemplo... Mas e o cara que toca? Ele não tem um crivo, no caso? Assim? Exatamente. Não, tem que ter. É a mesma coisa que eu dizer para você assim, você sabia que, sei lá, a picanha tem muita gordura e faz mal? Eu sei. Então você está proibido de comer picanha? Não. É que eu não como todo dia. Mas, por exemplo, assim... Eu não preciso fazer o... Eu não preciso ferir a minha consciência. Mas... Objeção de consciência, chama isso. Mas é porque é o seguinte, tem muitos músicos de igreja que acompanham vários artistas de vários tipos de estilo.Sim. Sertanejo, principalmente. A maioria dos músicos sertanejos é tudo de igreja. Muito sertanejo, bons, aliás. E tem muitos amigos. A galera da MPB, também. E aí a gente também vai para aquele lado daquela música que talvez seja mais problemática pelas letras, sensualização e tudo mais. Então, mas aí, por que eu tenho que dizer para ele que ele não pode? Eu vou ter que dizer para ele que ele não pode se eu estiver falando com um infante. Porque criança, eu tenho que proibir e dizer que não pode. Agora, o adulto, eu não preciso dizer que ele não pode. Aliás, a consciência dele e a vida dele. Ele pode até fazer o que ele quiser, até fazer isso, porque para mim não existe o pode e não pode. E eu decidi, agora na minha jornada pastoral, que eu não sou polícia de gente grande. Eu não fico correndo, isso aqui pode, isso aqui não pode, não. Eu vou ensinar o que o Evangelho diz e você vai decidir o que você... Mas, de novo, o que as pessoas querem é uma regra para colocar, para lacrar e dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Agora, para mim não tem problema. Aí eu falo assim, mas e esse tipo de música? Mas ele não, por que ele vai fazer isso? Você já soube uma vez me contaram uma história? A pessoa me contou como sendo verídica, eu acho que é verídica mesmo, de um amigo que estava no Canadá, foi na biblioteca. E aí foi na biblioteca com um amigo que morava no Canadá, que era canadense, e ele pegou o livro, passou pela portaria que não tinha ninguém, código de barra, fez a leitura e foi embora. E o cara falou assim, você não vai pagar? Não, a gente na volta. Não, na volta não. Você não tem ninguém para ver que você levou o livro? Não, já anotei aqui. Mas e se você roubar o livro e não quiser trazer mais, se não tem ninguém aqui? Aí o canadense falou, mas por que alguém faria isso? No universo dele, por que eu vou roubar o livro se esse livro é de todo mundo, é da comunidade? Eu uso, trago de volta, todo mundo usa. Eu jamais faria isso. É que na nossa cabeça brasileira, eu vou fazer sacanagem de levar o livro. Então, eu digo para você, pode tocar a música secular? Eu não faço separação, né? Pode. Mas e se for uma música? Minha pergunta, mas por que um cristão faria isso? Tá, então vamos lá. Então pronto. Porque o que acontece muito o cara ele começa a se destacar musicalmente na igreja, daqui a pouco ele está começando a acompanhar um artista gospel, vamos botar de um time B, daqui a pouco ele chega no time A. Nesse time A, os cachês não são tão interessantes quanto no meio secular, tá?
Vamos supor que dentro desse métier, a melhor cantora vai pagar 600, 700 reais para ele. E, em algum momento, um produtor que também saiu desse mesmo meio está com essa cantora ou esse cantor... Te paga o triplo. Exatamente. Pô, cara, te paga o triplo. E o cara vai pela grana. Vai. E aí, o que você acha disso? Ué, é uma profissão. Certo. Mesmo a letra indo em desencontro a tudo que ele acredita. Não, mas se a letra está de encontro, então eu não estou falando com um cristão. Por que eu vou proibi-lo? Vai embora. Não, a letra está em desencontro. Tá? Ok. Okay. Mas se está em desencontro e ele quer, será que eu estou falando com um cristão? Não vai adiantar eu proibi-lo. Então você acha... Não vai adiantar eu dizer... É uma criança. Eu dizer você não pode. Mas ele vai. Ele vai porque a orientação dele é essa. E eu não acho... Se ele faz isso como profissão... Se ele faz isso como profissão, é a profissão dele. Porque, veja, a gente mistura a espiritualidade com o negócio. Isso é um problema. Eu sou um pastor de uma comunidade, tenho uma diretoria, eu tenho um salário. Por que eu tenho um salário? Eu sou vocacionado. Bom, mas e se eu não tivesse? Bom, se eu não tivesse, eu ia trabalhar numa outra coisa. Não tem problema. E nos fins de semana eu estaria aqui. Não, mas nós gostaríamos que você desse tempo integral e esteja aqui. Ok. Ah, mas e se a outra tal oferecer mais para você? Eu diria, mas eu não vou. Por quê? Porque eu não estou fazendo pelo dinheiro. Eu tenho uma vocação e eu faço pela vocação. Que legal que eu posso ser remunerado dentro da minha vocação. Mas se me oferecerem a mais, não foi por causa do dinheiro que eu vim por causa da vocação, e não por causa da grana. Agora, pode ser que tenha gente que se aproxima, no caso da música, por causa do trabalho. Então, eu tenho que ter consciência que aquele rapaz que é contratado para tocar aqui na igreja está aqui por causa do dinheiro. E ok, você cumpre o seu papel e toca para a gente aqui. Ou pode ser que eu diga assim, não, eu quero uma pessoa vocacionada para estar aqui. Para ser padre, pastor, coroinha, o que seja. Ele é um vocacionado. Ele acha legal o fato de poder estar a tempo integral e a gente remunerá-lo. Agora, se ele vai por conta da grana, ok, vá, mas ele é só um profissional. Entendi. Você entendeu? Agora, por que eu vou dizer para ele não? Eu tenho consciência de que ele é só um profissional. É que eu acho que a gente mistura. Que quando eu dou dinheiro, eu estou comprando a vocação. Eu estou comprando o coração. E eu estou comprando o chamado desse cara. E isso é uma besteira. Isso é uma infantilidade. De certa forma, eu acho que as pessoas entendem o seguinte, pô, esse cara vai cantar com essa cantora que, pô, cara, tem lá todas aquelas problemáticas, sensualizações de música. Só colocar um negócio, não é só cantora, tá? Ou cantor, tem, né? No rock, tem no pop, tem no MP, todo lugar tem. Faz parte da cultura, é da nossa cultura. Então, assim, eu estou dizendo, tentando falar, eu não quero citar um nome, né, para não comprometer ninguém. E também aqui não quero fulanizar, né, cara? Fulanizar, eu estou querendo só tentar trabalhar a temática. Mas que é claramente alguma coisa que vai em desencontro. Eu não estou naquele meio do caminho, né? Tá. Claramente em desencontro. E o cara está indo pela grana, e eu conheço vários que vão pela grana, que vão para o ensaio, vão para o show, acaba, meu irmão, eu vou para o meu quarto, dormir, pego o meu tal... E as pessoas pensam, cara, mas a mensagem você está dando um aval embaixo, porque você está tocando com o cantor ou com a cantora. Então, muitas vezes, quem critica e está falando isso, está falando assim, pô, cara, mas você está assinando embaixo, porque você está trabalhando nisso. E aí, o que você pensa disso? Eu não penso nada. Sabe por quê, Matheus? Porque, vamos dizer que eu diga para ele que ele não pode. Você acha que ele vai deixar de ir? Depende, pode ser que sim, porque ele confia no seu... É um problema isso. Entendi. Isso é um problema. Eu não estou dizendo que eu não possa, como um pastor, orientar. Olha, eu acho que não é legal para você, você é um jovem, não é legal. Eu posso orientar. Mas essa orientação, ela só vai ter eco dentro dele se de verdade ele tiver uma raiz de fé. Porque se ele não tiver, eu vou querer prestar a minha convicção para um cara que não tem convicção. Isso aqui vai durar pouco. Entendi. Daqui a pouco vai ter uma outra coisa que ele vai escorregar, ele vai querer ir embora porque ele não é daqui. E eu estou querendo forçá-lo por uma regra e não por uma verdadeira conversão de coração. Eu acho esse um problema da religião. Então eu quero estabelecer uma lei que feche um tratado de Tordesilhas e diga todo mundo aqui dentro, ninguém pode ir lá para fora. Mas ninguém fica aqui dentro por causa do tratado de Tordesilhas. Ninguém fica aqui porque não pode. Eu estou aqui porque eu quero. Eu faço parte dessa fé porque eu me converti de verdade. Eu estou aqui porque de verdade eu creio em Jesus e quero seguir os passos dele. Agora, se a voz de lá fala e isso me atrai, a pergunta não é se ele pode ou não pode. A pergunta é, por que você quer ir? Pelo dinheiro. Então vai.
Porque eu vou seguir o Deus que eu quiser. O problema é que a gente tem um campeonato de espiritualidade e porque o cara frequenta a igreja e toca lá, parece que a minha igreja está perdendo porque... Não, mas também assim... O que eu costumo dizer é quando o cara me pergunta, a pergunta... Pode ou não pode, Zé? A pergunta não é pode ou não pode. Para mim, tá? Estou dando a minha opinião. Quem sou eu, de novo, na fila do pão? Né? Não sou grande líder, nada. Estou falando o que eu penso. Eu pergunto, por que você quer ir? Pode ser que esse cara diga assim, Zé, eu estou indo, cara, porque eu sou louco para estourar, fazer sucesso. E eu pergunto, mas você percebeu que está completamente fora do que você pensa e crê? Aí eu percebo que não está completamente fora. Que ele não crê, que ele não pensa, e que talvez nem convertido direito ele seja. Não vai adiantar falar não. Entendi. Ele vai seguir a fé dele. Esse é um caso. Pode ser que seja um caso só de uma dúvida. Do cara que diga, pô, mas sabe o que é? É que eu vou ganhar uma boa grana. Daí pode ser que eu fale para ele, então, cara, mas já analisou isso? E não estou falando só de letra, de música, de comportamento, de ambiente. E o cara fale, poxa, é verdade. É isso mesmo que você quer? Não. Acho que é um risco. Tem esse segundo caso. Mas não é porque pode ou não pode. Não é porque pode ou não pode, é porque ele tem consciência. E tem um terceiro caso, que é o cara que fala assim, cara, sabe o que é? Eu estou tocando aqui, está sendo muito legal, essa é a minha vocação, eu amo fazer isso, mas eu preciso te falar, cara, na minha casa está uma balbúrdia, eu preciso de fazer um tratamento no meu filho, e eu preciso ir para ganhar essa grana, porque senão eu não vou ter. Aí eu vou dizer para você que cabe à comunidade da fé falar, se é por isso, não, nós vamos te ajudar aqui. Nós vamos te ajudar aqui. Se é por esse motivo, nós vamos te ajudar aqui. Não porque... Essa coisa do pode e não pode, para mim, pega muito mal. Eu não consigo conviver com isso. Sabe por quê? Porque você faz o que você é. Sabe por que você faz o que você faz? Porque você crê. Eu não estou falando de fé, de religião só, não. Eu estou falando de crenças, qualquer tipo de crença. Por que você coloca o feijão embaixo do arroz? Porque você amarra o sapato esquerdo primeiro que o direito? Por que você gosta desse tipo de pessoa? Por que você não gosta daquele? Por que você prefere contratar alguém com esse perfil e não aquele? São suas crenças, você prefere. E você toma atitudes porque você tem essa cosmovisão, é assim que você enxerga a vida. Não adianta eu dizer para você o que pode e o que não pode. E Jesus nunca veio dizer, atenção pessoal, agora é isso aqui que pode e agora é isso aqui que não pode. Ele nunca disse isso. Ele disse, é o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vamos embora, me segue. Não é obrigado, mas se você quiser. Existe ensino? Existe. Existe discipulado? Existe. Existe conselho? Existe. Formação e bate-papo? Existe. Orientação também existe. Porque isso faz parte da vida comunitária. Agora, eu querer baixar um decreto, eu estou fora disso. Não adianta. Eu vou ter um cara ali dentro que tem um coração completamente fora. Isso eu também não quero. Então, assim como eu não faço separação de gospel e não gospel, eu faço separação de pessoas, quem tem o coração e quem não tem. Então, segue a vida. Ah, mas se falarem que ele saiu da igreja para ir para lá, o que vão pensar da igreja? Pense o que quiser. Eu quero fazer o que está escrito. Eu não faço o que eu faço porque as pessoas pensam ou não pensam. Eu faço porque eu creio. Ponto. Porque eu acho que o que acontece muito é o seguinte. Se o cara, ele, por exemplo, é um engenheiro civil, como certo. Você era, e você recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais para uma empresa, onde o ambiente é mais tóxico, ou talvez você não tenha algumas dúvidas, talvez sobre a lisura do que está acontecendo ali. Você não vai. Talvez seja a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mas porque o cara que trabalha numa empresa e é evangélico e é convidado para trabalhar numa outra que faz falcatrua, o pastor não está preocupado com isso. Desculpa eu falar no seu programa, não tem nada a ver. Programa de quero falar mais de guitarra, mas é porque o dízimo vai aumentar. Ele está preocupado com o músico que aparece, porque isso é um contra-marketing. Eu estou fora disso. Eu estou fora desse ambiente. Eu quero falar com gente adulta. E que segue quem quer. Não é obrigado, entendeu? E não tenho nada para provar para ninguém. Jesus me chamou para segui-lo, é só o que eu quero fazer. Então, TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.